Bom dia, bom dia. Vamos chegando, meus amigos, tudo bem? Nosso estudo do livro Ceifa de Luz, a gente faz aos domingos. Muito bom dia. Que Jesus nos abençoe mais uma vez. Pai, amado Senhor das estrelas, abençoa, Senhor, os nossos intuitos de aprendermos mais sobre Teus ensinamentos trazidos ao mundo, facilitados pelo nosso Mestre amado, Jesus, e que esses ensinamentos gerem em nós mesmos atitudes, boas atitudes, Senhor. Que a prática seja a nossa ferramenta de continuação do que aqui aprendemos. Senhor, abençoa todas as famílias, todo mundo. Abençoa esses nossos irmãos que se encontram em maiores dificuldades do que as nossas, tanto físicas quanto morais, psíquicas, que possamos ser um pontinho de luz ínfimo a iluminar a escuridão, que possamos ser a ajuda, Senhor, sempre sob tua guante. Muito obrigado, Jesus, muito obrigado, Pai, que assim seja. Bom dia, Ana, bom dia, Célia, bom dia, Joyce, tudo bem, gente? Vamos lá? Hoje o Ceifa de Luz 18 nos traz uma reflexão sempre, né? Uma reflexão muito importante. O nome da lição que o Emmanuel nos oferece aqui hoje é A Respeito do Porvir. E ele tirou essa lição de uma das frases do Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15, que diz: Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. É o ide e pregai. Nós falamos disso recentemente. São passagens, né, que marcam os evangelhos. E quando a gente fala evangelho, vamos entender assim, não só os 4 evangelistas, como os livros do Novo Testamento, né? Porque todos eles têm a figura central sendo Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus, as características de um homem que se diz cristão, né? A história desses homens cristãos do primeiro tempo, que não se intitulavam assim, né? Ninguém se dizia assim, eu sou cristão, né? Essa é uma denominação que veio bem depois da passagem de Jesus na Terra. Então, os evangelhos têm essa linha mestra, né? Que é a vida de Jesus, dos apóstolos, dos discípulos do primeiro tempo. Bom, para falar dessa frase, a gente vai precisar falar do evangelista Marcos. Dos 4 evangelistas, Lucas, Marcos, João e Mateus. Mateus era aquele evangelista que viveu muito próximo de Jesus, né? Era o escriba da turma. Talvez tenha sido escolhido por Jesus por isso, né? Por ser o apóstolo ali, o discípulo próximo que escrevia com facilidade. Então,
Emmanuel nos revela no livro Paulo e Estevão que o primeiro evangelho de todos foi o evangelho de Mateus, que ele chama de proto-evangelho de Mateus, são as anotações do apóstolo, tá? Depois de Mateus, nós temos Lucas, que é o evangelista que não conviveu diretamente com Jesus. Lucas recebeu muito subsídio para o que ele escreveu do apóstolo Paulo, que também não conviveu diretamente com Jesus. Mas se diz apóstolo porque Jesus o chamou às portas de Damasco para segui-lo, para viver em nome dele. Essa é a história. Mas é um evangelho importantíssimo, todos são. Aí a gente tem o evangelho de João, que é o evangelho que se difere dos outros três. O João é sempre mais místico, mas não é um místico mágico, surpreendente. É um místico profundo, João era um discípulo mais... não é sincero, todos eram sinceros, mas João era mais sensível. Essa era a diferença dos evangelhos é essa, tá? E depois Marcos. Marcos é o menor dos evangelhos. Dos 4 é o menorzinho. Ele tem só 16 capítulos. E essa frase aqui que o Emmanuel pescou hoje, ela é o finalzinho do evangelho, tá? Tá terminando o evangelho, mais 5 frases, acabou. Ele é bem mais curto que os outros. E chama a atenção que se você lê os evangelhos, você vai ver que Marcos é como se fosse um apanhado geral, da vida de Jesus. Tem muitos pormenores que ali não são contados, É como se Marcos fizesse um resumo caprichado, dos outros evangelhos, Lucas e Mateus, tá? Dos dois principalmente. Por isso que o evangelho de Lucas, Mateus e Marcos são tidos como sinóticos. Vocês já devem ter ouvido essa palavra. Evangelhos sinóticos são evangelhos que têm muitas coisas iguais, Muitos versículos que são contados, às vezes de uma forma diferente, mas são iguais. João já é bem diferente, tá? Mas por que eu estou contando isso tudo? Para a intenção do autor do Evangelho de Marcos é uma intenção de propagar a mensagem de Jesus para os gentios. Olha que coisa interessante que a gente está trazendo aqui. Quem são os gentios? À época de Jesus, os gentios eram aqueles que eram chamados pelos hebreus, pelos judeus, aqueles que não eram judeus. Então, lembrando, todo mundo aqui é judeu, tá? Todo mundo. Tirando Lucas, Mas todos os discípulos de Jesus, os primeiros ali, eram todos judeus. E Marcos escreve, então, organiza esse compêndio, que é o seu livro, ele organiza para falar a pessoas que não tinham facilidade ou não guardavam muita intimidade com o que tinha acontecido ali. Gente, quando Jesus foi crucificado em Jerusalém, teve muita gente que assistiu. Era uma festa de Páscoa. A Páscoa para o judeu é a principal das festas, juntamente com o Yom Kippur, que é outra festa. Não vamos entrar aqui para a gente não misturar as estações. Mas a festa da Páscoa é a mais importante delas, a mais conhecida, a que eles todos se encontram. Era onde tinha mais gente no mundo antigo ali, era Jerusalém naquela hora, naquele final de semana. Então muita gente viu a crucificação de Jesus. Só que crucificação, martírio, não era uma coisa muito incomum na época. Tanto que existiam outros 2 que também foram crucificados. Não é? E o Jesus não foi crucificado entre ladrões? Obviamente que
Jesus é a figura principal, né, não só da história bíblica, mas do exemplo para o mundo e tudo mais. Não estamos falando de Jesus, mas estou dizendo do ato, né, do ato de se martirizar alguém por qualquer motivo. Era uma coisa meio banalizada na época, né? A crucificação não era uma coisa muito incomum, ao contrário. Então, por que a história de Jesus ficou tão conhecida, né? Ficou muito conhecida porque Jesus promovia uma libertação pacífica. Mas não era uma libertação que foi entendida assim: o povo judeu, o povo hebreu está sendo massacrado pelos romanos, né? Nós precisamos de um Salvador que venha nos libertar. Jesus não falava disso, né? Isso é muito temporal para Jesus, né? E Jesus não tem tempo para Jesus, né? A mensagem crística ela é imortal. Então Jesus chega para nos dizer assim: olha, a libertação que eu promovo aqui não é uma libertação física, não é uma libertação de um povo. A libertação aqui que eu estou falando é uma libertação íntima. É você de você mesmo. São as nossas algemas psíquicas, são os nossos entraves psíquicos. Jesus era muito profundo. Mas muito. A gente não chegou ainda em profundidade com Jesus, tá? A gente ainda está muito superficial. Não, a gente não conseguiu abarcar a mensagem ainda. A humanidade ainda está patinando. Não é entender e praticar, é conhecer mesmo. Jesus é extremamente profundo, é muito. Então, o Marcos, ele foi aquele evangelista que facilitou essa linguagem do que tinha acontecido ali, uma crucificação de um homem muito importante, que não era um ladrão comum, não era um revolucionário comum, não queria as coisas comuns, e Marcos espalhou essa notícia para o mundo, que não era nem cristão e nem judeu. Entenderam? Tanto que a linguagem original é um grego que a gente chama de koiné. O que é o grego koiné? Grego koiné é um grego usual. É como se fosse um português falado numa linguagem simples, né? Uma linguagem que todo mundo entende. Não tem nada de erudição. Entenderam? Esse era o grego que foi originalmente escrito esse evangelho de Marcos. Então Marcos era universalista. Como deve ser a notícia de Jesus, como deve ser a boa nova. E no finalzinho ele escreve: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É essa frase que é a nossa frase de estudo hoje. Bom, transliterando para o grego, tá? Fazendo lá, voltando no tempo, chegando na língua materna do que foi escrito. E oferte de você mesmo, indo intimamente ao mundo inteiro, proclamar a boa nova a toda a criação. Vamos repetir? E oferte de você mesmo, indo intimamente ao mundo inteiro, proclamar a boa nova a toda a criação. Muitas coisas chamam a atenção. Primeiro, não vi ide aqui, não tem a palavra ide. Também não tem a palavra pregai. Não tem. Nós somos fundo nesse versículo de hoje e não achamos nem ide e nem pregai. Quer dizer que está errado? Não. O tempo foi movendo essas palavras do Evangelho e foi trazendo outras. Ide e pregai não é exclusivo de Marcos. Paulo usou também essas palavras numa outra situação, né? Estava falando de outro assunto, mas que tem alguma similaridade. Mas, em verdade, o que o Marcos estava dizendo ao mundo? Que você deve ofertar de você mesmo, né? Que você deve ser exemplo. O pregação, para ele, Marcos, era ser você mesmo.
proclamando a boa nova. O pano de fundo é Jesus. Nós nunca podemos esquecer Jesus. Em qualquer momento, né, em qualquer situação, fazer o que Jesus faria, pensar como Jesus pensava, essa é a nossa meta. Esse é o fim da humanidade. A humanidade, ela vive sobre as hostes de Jesus. O balizamento é Jesus. Você pode até não gostar disso, né? Não, eu não sou cristão. Mas não tem problema. Jesus não deixa de ser quem é porque você não gosta. Né? Ou, eu não acredito em Deus. Tudo bem, você não precisa acreditar em Deus. Na verdade, Deus não nos pede nada disso. Agora, Deus não vai deixar de ser Deus porque você não acredita em Deus. Certo? Bom, o que nos chama a atenção aqui é o exemplo, né, gente? É sempre o exemplo. O exemplo de sermos bons pais, boas mães, bons cidadãos, bons filhos, né? Pessoas que se preocupam em trazer um bom exemplo, em oferecer uma lição de coração, não é assim forçado, não é promovido de uma forma até forçosa, né? Eu não me forço a nada. Deve-se fazer as coisas naturalmente, ofertando de você mesmo. Essa é a situação. E para que isso aconteça, os estágios são necessários, né? Nós temos ciclos nas nossas vidas. Não adianta você imaginar assim, nossa, eu ouvi essa palestra, esse estudo aqui, tá tudo resolvido, tá tudo entendido na minha vida, a partir de amanhã eu sou uma outra pessoa. Isso não vai acontecer. Aliás, isso não acontece nunca. A questão da salvação de Jesus é uma questão que é muito debatida com o fundamentalismo e com as ideias mais progressistas, né? O progressismo nos leva a entender que o exemplo do passado ficou só na teoria. É assim que a gente enxerga a doutrina espírita hoje. A doutrina é tão reveladora que ela mostra assim, olha, o exemplo está aqui. Foi o que foi feito durante 20 séculos. E o que foi construído por 20 séculos? Misérias, mortes, dominação, desprezo aos mais pobres. No geral é isso que foi construído em nome de Jesus, né? Igrejas maravilhosas, ouro, né? No sacerdote. E para o pobre, um pãozinho, um pouquinho de água. Foi isso que foi feito. No geral é isso que é feito, né? As ideias místicas da salvação, né? Você está salvo, a vida não é essa aqui que importa, é a vida do futuro. Espere o porvir, sofra agora, não tem problema, que eu vou aqui para continuar vestindo o meu talet de ouro, né? Tomando o meu cálice pedrado com as pedras que envolvem, né? E você continua sofrendo aí, porque é assim que vai acontecer e Deus quis que fosse assim. A doutrina espírita veio trazer uma outra visão, né? Olha, não dá para explicar as coisas que acontecem conosco sem olhar para trás. E existiu um anterior a isso tudo, né? Ah, então eu estou pagando? Também não é isso que a doutrina espírita diz. Pelo contrário, ela diz que tudo é educativo. Tudo que acontece em nossas vidas tem motivos importantes para que aconteçam. Você pode até não gostar, mas que eles são educativos, eles são. Todos os momentos são educativos. A dor é uma grande mentora para toda a humanidade. Quando você sofre por qualquer coisa, a gente não esquece. O sofrimento ele tem esse poder. Então, imaginando que o sofrimento é o efeito e não a causa, você remonta a causa. Então, por que eu sofro? O que acontece?
Não é o caminho que você está traçando, é o desejo de caminhar por esse caminho. Então, o desejo é a causa inicial. Eu me motivei para fazer alguma coisa e essa coisa não me trouxe bons resultados. E os resultados finais, normalmente, quando a gente recalcitra, né? Quando a gente briga com essa situação, é a dor física, a dor moral, né? Então tudo isso aí a doutrina explica para a gente de uma forma muito clara, pacífica, amorosa e compreensível que a humanidade ainda passe por isso tudo. Nós ainda passamos por muitas dificuldades. Não adianta você imaginar assim, estamos adentrando o mundo de regeneração, então está todo mundo salvo. Isso é misticismo. É muito parecido com o que o protestantismo prega, do que o catolicismo prega, as outras religiões irmãs pregam, né? A salvação, por um momento único, uma passagem, um momento que resolveu tudo. E a gente está vendo aqui que o importante é você promover as coisas boas de você mesmo, fazer o melhor que você puder, porque dentro desse melhor as colheitas serão também melhores, né? Olhar para o próximo de uma maneira mais amorosa, mais compreensiva. O julgamento nunca nos coube, né? Então, por que tem alguém te julgando? Aí você fala assim, mas aquele cara lá me julga. Problema dele, né? Eu não vou fazer igual. Deixa eu ver o que a Ana está escrevendo. Só através da educação do espírito que que essa diferença vai desaparecendo pouco a pouco. É isso mesmo. Educação do espírito. Jesus era um grande educador, né, Ana? Não é, amigos? Jesus sempre foi o grande educador. Jesus não era o salvador. A salvação foi uma palavra mal interpretada. A gente vê muitos irmãos chegando em dificuldades na casa espírita e o Isabel está aberto, tá, gente? Às vezes tem alguns irmãos aí que ainda não voltaram aos trabalhos, a gente está aberto. Enquanto puder a gente vai ficar. Chegam algumas pessoas com sofrimentos tremendos, né? E muitas vezes a gente está enxergando, né? Assim, a gente está percebendo alguma coisa desse sofrimento. Nós não somos donos da verdade. Mas alguma coisa que a pessoa não está percebendo, mas você está percebendo. Agora, como é que você vai falar para essa pessoa assim, seja desse jeito porque você vai melhorar? É difícil, né? Porque se fosse tão simples assim, a salvação estava resolvida, não é? Vocês não concordam? Olha só, a pessoa está passando uma dificuldade financeira tremenda, não consegue emprego, né? Eu vou num lugar não consigo, vou no outro não consigo. Faço uma entrevista, o pessoal é muito mal educado e eu não consigo um trabalho que possa me sustentar e eu estou passando necessidade. O centro bacana, o que faz? Tenta pelo menos ajudá-la com as necessidades primeiras, com os alimentos, com a moradia, com alguma coisa desse tipo. A partir daí, o que vai fazer com que essa pessoa acenda uma luz e passe a repensar nas atitudes dela? Por que ela não está conseguindo o emprego? Porque ela não está conseguindo o sustento que ela deseja, né? Então, é uma questão que o Espiritismo não te entrega pronta. Se você está buscando alguma coisa pronta no Espiritismo, não é aqui. Agora, ele também não mente para você, né? Ele não diz que é, sendo que ele mesmo não acredita que não é. Então, assim, o Espiritismo, ele mostra os caminhos, né? Ele nos faz pensar, meditar a respeito das lições, das coisas que são importantes para a gente. Isso me motiva dentro da nossa filosofia. Isso me motiva, porque eu me coloco como centro, sempre, né? Eu sou o centro de mim mesmo e todas as coisas que acontecem comigo têm um único responsável. E não é Jesus, né, gente? Nem Deus, nem ninguém, né? Nem o seu espírito mentor,
né? Somos nós mesmos. Tem tudo a ver com o que a gente está dizendo hoje, né? Com o que a gente estava lendo. Oferte de você mesmo. Né? Esse é o grande motivador. Eu não estou falando de algo que está lá longe, estou mostrando algo que está aqui comigo. Essa é a minha história. Né? Eu consegui uma transformação com muita batalha. Quantas noites sem dormir, quantas aflições, né? Quantas dores de cabeça, quanta privação, né? De várias outras situações. Então, olha, eu sou o pequeno exemplo dentro da minha família, você é o pequeno exemplo dentro da sua, e de pequenos exemplos nós vamos enchendo um balaio, né? E de pregar é isso, né? O ir de pregar aqui, traduzido, seja você mesmo, seja o bom exemplo, né? E aí vai mostrando para o mundo o que é a boa nova, a boa notícia, porque a boa notícia nos transformou, né? A boa notícia nos fez mais, não é inteligentes, tá, gente? Mas ela nos fez conhecedores de nós mesmos. E aí a gente consegue puxar essa fita para mais perto, né? Não fica tão longe a mensagem de Jesus e a da nossa vida. A sua vida vai se aproximando com a mensagem de Jesus. Por isso que a gente falou no começo. O grande exemplo e a gente tenta seguir. A Rita diz assim: somente quando procuramos a verdade, procuramos o Espiritismo. Sim, é difícil encarar a verdade, né, Rita? É bem difícil. Gente, o exemplo que a gente traz hoje aqui é do irmão Jacó. Vocês devem conhecer o livro psicografado pelo Chico, do Voltei. É uma história muito famosa dentro do movimento espírita. O livro é esse aqui, ó. Deixa eu mostrar. Tá? Voltei. O irmão Jacó era o Frederico Figner. O Frederico Figner chegou no Brasil há muito tempo. Ele se tornou dono daquela EMI Odeon. EMI Odeon fazia disco de vinil. Vocês lembram? Vocês devem lembrar dos discos de vinil, né? Ou só eu que lembro aqui. E ele ficou muito rico. Ele doou toda a fortuna que ele acumulou para a FEB, né? Ele foi presidente da FEB, inclusive. E o parque gráfico da FEB foi construído com essa doação dele. Ou seja, muitos dos livros que a gente recebe hoje da FEB, que a gente compra, só foram proporcionados diretamente pela ação desse homem. E ele foi a história dele é legal assim, né? É uma história doída, mas é uma história que nos traz um grande exemplo, porque ele foi doutrinador. Doutrinador era a maneira com que se falava antigamente, né? Mas hoje é o esclarecedor dentro de reuniões mediúnicas. E ele conta essa história no livro, romanceado. É muito legal, vale a pena, viu? E é um livro rápido de você ler. A não ser que você leia buscando os detalhes, e são muitos os detalhes. E o irmão Jacó, que é o próprio Frederico Figner, ele conta que ele chegou no plano espiritual sem luz nenhuma, né? Mas a luz é uma metáfora para crescimento moral. Ele não tinha moral nenhuma. É como se ele tivesse passado uma vida inteira sem fazer nada de positivo. Para quem? Para o outro? Não, para ele. É isso que importa aqui. Tá? É para ele mesmo. Ele não foi a pessoa que ele imaginava que ele era. Na verdade, ele não era a pessoa que ele imaginava que ele tinha construído, né? Então, ele passou anos fazendo o esclarecimento de espíritos em reuniões mediúnicas, imaginando que ele ali ajudava um monte de gente, e não ajudava ninguém, porque ele não era. Ou seja, ele não praticava tudo que ele dizia que devia ser praticado. É o exemplo. Não é o que a gente está falando aqui hoje? Seja você mesmo, mas seja bom, né? Tenta ser melhor. Bom assim, bondoso, né? Vamos praticar isso, mas construindo de fato. E aí a transformação dele é muito interessante.
durante o livro, mas eu pesquei só uma partezinha que eu vou ler para vocês, que ele estava num bar, tá? Já desencarnado com o mentor dele, que estava acompanhando ele, e ele enxerga uma vítima e um verdugo. Nós não vamos entrar aqui quem que é vítima e quem que é verdugo, tá? Tinha um encarnado e um desencarnado. O encarnado estava bebendo, né? Tomando umas lá. E o desencarnado estava lá assediando ele, né? Porque também gostava da bebida e trazendo uma confusão mental para o outro. E o outro aceitando aquilo tudo. Então é sempre uma simbiose, né? Um vivendo ali com o outro. Muito bem. E aí o Frederico Figner, o Jacó, ele foi conversar com aquele desencarnado que ele conhecia das reuniões mediúnicas. Olha como é interessante a vida, né? Ele desencarna e ele se depara com o espírito que ele tinha evangelizado e não tinha evangelizado nada. O espírito continuava fazendo as mesmas coisas, atazanando as pessoas, né? Importante que se diga, atazanando as pessoas que queriam ser atazanadas, né? Então, assim, ele vai lá e chega humildemente para esse espírito e começa a conversar com ele. Meu irmão, não se resolve a libertar nosso amigo doente, já de si mesmo tão miserável? Gente, tem uma conversa lá interessantíssima, né? E o espírito diz assim para o Jacó: e você nem mesmo depois de morto desiste de me apogentar? Então, assim, eles ficam ali num duelo, né? O Jacó tentando a mudança, né? Mudando de uma forma mais humilde, entendendo que ele não tinha luz, que ele precisava fazer isso nele, moral, né? Praticar o que ele dizia. E o outro olhando para ele e falando assim: você não é um exemplo. Como é que você vem me dizer isso? Sim, diz o Jacó, não desisto porque quero ser seu amigo e desejo trazer-lhe o espírito para a luz. Mas não lhe vejo luz alguma. Como você pode dar o que não tem? Não cabe no nosso exemplo de hoje? Como você pode dar o que não tem? Como você pode ir e pregar se você não tem? O que você pode ofertar para alguém sendo que você não tem? E a conversa continua, até que chega num ponto e que ele diz para ele, o espírito: olha, eu não te reconheço a autoridade, tá? E que frequentemente, após a reunião mediúnica, o espírito contando, eu te seguia, eu ia até sua casa sem você perceber, eu ficava de longe e via que as suas atitudes não condiziam com as suas palavras. E aí continua a história, gente. Eu não vou dar spoiler não, porque às vezes tem alguém aqui que não leu, voltei, vale a pena, hein? Vale a pena. Se você não quiser comprar o livro, tem PDF na internet, tá? PDF de graça, voltei, PDF, tem lá. Então, assim, é o exemplo, né? Como é que eu vou se eu não tenho de mim mesmo? Vamos ler o que o Emmanuel nos presenteou com o assunto aqui hoje e ver se tem a ver com o que nós falamos? A respeito do porvir. Capítulo 18 de Ceifa de Luz. Toda realização nobre demanda preparo criterioso. O homem na terra, edifica-se com a instrução para frustrar os perigos da ignorância, seja entrando no conhecimento comum ou garantindo a competência profissional. Assegura o equilíbrio orgânico com agentes imunológicos, preservando-se contra certas doenças arrasadoras. Paga tributos compreensíveis e justos a instituições securitárias e assistenciais, a fim de que lhe não falhe o apoio de ordem material nas horas difíceis. O homem na terra.
organiza tarefas vastíssimas na gleba vulgar, para que não falte o auxílio da sementeira, tanto em benefício próprio, quanto na sustentação da comunidade. Homem na terra. Institui recursos no trânsito, com sinalização especial, de modo a prevenir desastres e definir responsabilidades nas ocorrências infelizes da via pública. Despende fortunas enormes com o exclusivo propósito de salvaguardar o êxito em determinadas realizações científicas. Esse é o homem no mundo. Ele se precave, né, de todas as situações, fazendo os planejamentos, né, buscando passo a passo edificar-se. A natureza nos mostra isso, né? Não tem nada pronto. Tudo é um processo. Então, a iluminação íntima, ela não vem num estalo. É também um processo lento, só que a gente precisa começar. E a gente precisa ter esse entendimento. E aí termina Emmanuel. Prossigamos assim, atentos na construção da doutrina espírita sobre os princípios de Jesus. Porquanto seja hoje, amanhã, depois de amanhã ou no grande futuro, todas as criaturas da terra, uma por uma, se aproximarão da escola do amor e da verdade, a fim de encontrarem a felicidade real, não só no campo da inteligência, mas também, acima de tudo, nos domínios do coração. Então, que nós consigamos, né, acender essa luz, motivarmos-nos a sermos melhores do coração. Porque aí o ide, o pregar faz sentido. Aí nós não somos só palavras vazias. Tá bom, meus amigos? Bom domingo para todo mundo. Fiquem com Deus. Obrigado pelo estudo, obrigado pelos comentários. Espero vocês domingo que vem, tá bom? Beijos, obrigado.